trata sobre Deus não tirou as serpentes. Deus não tirou as serpentes. Isso está relacionado a um texto em Números, capítulo 21, versículo 4 a 9, quando o povo de Israel foi desobediente a Deus, murmurou contra Deus, e a mão de Deus pesou. Então houve um clamor, e desse clamor, Deus deu uma resposta, mas não era aquela que o povo esperava. E eu gostaria que nós parássemos um pouquinho nesta manhã para meditar sobre isso. Se eu falar um pouco rápido, é porque a minha mensagem é um pouco longa, e eu espero que você, Eduardo, consiga traduzir em tempos, tá bom? O Eduardo já não tem problema com o meu português, porque naquilo que ele entende, ele traduz, no que ele não entende, ele faz que entende e vai em frente, né, Eduardo? Assim diz a palavra de Deus, com referência a Israel quando saiu da terra do Egito. Então partiram do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Para que morrêssemos neste deserto. Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Pai querido, pedimos que o Teu Espírito Santo, então somente o Teu Espírito Santo, fale ao nosso coração, Senhor, para que somente o Teu nome seja glorificado na Tua igreja e nas nossas vidas, e possamos sair daqui na certeza que tivemos um verdadeiro encontro com Deus. Nós oramos não porque merecemos, Senhor, mas no santo e bendito nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Sendo que Deus tirou Israel da terra do Egito para colocá-lo numa terra, como diz a palavra, que mana leite e mel, uma terra onde havia fartura e abundância, que eles não precisavam mais comer pepino, repolho, cebolas do Egito, comer as coisas que os egípcios muitas vezes não queriam, mas teriam fartura para escolher aquilo que quisessem. Era de se esperar que em toda a jornada, durante o caminho, Deus estivesse a proteger Israel, estivesse a livrar Israel das dificuldades, dos embaraços, das lutas que encontrasse pela frente. E a Bíblia diz que foi assim. A Bíblia diz que Deus livrou Israel. Então, a lógica humana era que, quando serpentes vorazes apareceram, e eram muitas, que atacavam todo aquele povo, a lógica humana era que Deus tirasse as serpentes. E foi isso que o povo fez. O povo clamou a Moisés, porque uma vez eliminadas as serpentes, ninguém mais precisava estar preocupado em ser mordido, picado por uma delas. No versículo 7, eles disseram: ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Se vocês prestaram atenção no texto, a Bíblia diz que eles foram a Moisés e pediram: ore ao Senhor. Israel era considerado o povo de Deus, mas a Bíblia não diz que Israel orou. A Bíblia diz que Israel falou com Moisés: ora ao Senhor. A falta de oração do povo se justificou na própria declaração que o povo fez a Moisés. Havia motivo porque o povo não orava. Todos haviam falado mal de Deus. A Bíblia diz que eles foram a Moisés e falaram: pecamos,
porque temos falado mal de Deus e mal de você. Eles compreenderam que aquelas serpentes eram castigo da murmuração, da maledicência, do mexerico do povo. E nós humanos sabemos muito bem, quando uma pessoa fala mal, ela se sente impedida de comunicar-se. Geralmente ela deixa que outro fale, ou que outro dê o recado. Se ela fala contra você, ela não olha nos seus olhos como fala com você, mesmo que você não saiba. Mas geralmente ela fala com você, mas não olha nos seus olhos. Ela não tem coragem de encarar os seus olhos. Isso a gente aprende desde criança. Quando era menino e falava mentira, você não olhava para o olho da mamãe e do papai, porque parece que o olho da mamãe via a sua alma. Não é assim? E a pessoa que fala contra, ela sabe que o outro pode perceber no olhar dela que tem coisa errada, porque o coração está errado, o coração está em pecado. E esse foi o caso de Israel. Israel falou contra Deus, e depois não tinha ambiente para falar com Deus. Olha, falar mal de Deus dá status. Muitos acham que dizer-se ateu é mostrar-se que é uma pessoa evoluída, erudita, que tem cultura, que crer em Deus é coisa de gente ignorante. Para muitos, ser ateu é sinal de superioridade, mas na verdade é prepotência, pois a Bíblia diz: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Salmo 53:1, Salmo 14:1. Esses dois salmos dizem que o tolo diz no seu coração, não há Deus. Discordar das ações divinas é algo muito comum ao ser humano. O adolescente discorda do que o papai e a mamãe falam. Enquanto a pessoa não é madura, ela sempre acha que ela sabe tudo. O homem, quando está insatisfeito com os caminhos escolhidos por Deus, quando as coisas não acontecem do seu jeito, geralmente fala mal de Deus. Aliás, para alguns, Deus é culpado de tudo. Deus é culpado das guerras, da fome, das pestes, da violência, da imoralidade, da falta de caráter e até mesmo da ausência de compromisso. Coisas humanas. Mas as pessoas, quando veem que não tem como, lançam a culpa em Deus. Assim procede o ser humano. Deus é sempre o culpado. E se você conhece o livro de Gênesis, lá no capítulo 3 de Gênesis, no começo da criação, quando Adão pecou, em quem ele pôs a culpa? Em quem? Não foi na mulher. Todo mundo acha que a culpa é da mulher. Até as mulheres acham que a culpa é da mulher. Escuta o que a Bíblia diz. Gênesis 3:12. Então disse Adão ao Senhor: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu o fruto e eu comi. Vocês disseram que Adão culpou a mulher. Mas veja a força da expressão: tu me deste. Isto é, se o Senhor não tivesse me dado, não tinha acontecido isso. Em última análise, a culpa é de quem deu, não é de quem deu o fruto. Porque ele não falou: a mulher me deu, ele falou: a mulher que tu me deste. O homem tem essa natureza. Ainda que ele pôs a culpa na mulher, mas sobre a mulher foi suave. Em última instância, culpado era Deus, que tirou a costela dele, fez ele dormir, tirou a costela dele, fez uma mulher, e a mulher depois ainda fez as coisas erradas, e se Deus não tivesse dado a mulher, ele não teria problema. Não é assim? O homem sempre arruma uma forma de desculpar-se, mas em última análise, o culpado de tudo é Deus. Para muitas pessoas é mais fácil falar mal de Deus, falar mal dos outros, que foi o que aconteceu com Israel. Enquanto Israel rodeava Edom, diz a Bíblia, um lugar inóspito, um lugar onde não havia água, um lugar onde não havia nenhum conforto, Deus providenciou água da rocha. Deus falou a Moisés: fala a rocha.
e sairá água. Moisés falou e saiu água. Deus falou: toca com a tua vara na rocha, numa outra vez. Tocou com a vara na rocha, e da rocha saiu água. Quando o povo tinha fome, Deus fez cair o pão do céu, o maná do céu. Depois, quando o povo estava muito com maná, Deus falou assim: vou mandar codornizes para ele comer. Ele mandou carne para eles comerem. Mas o povo, como diz o texto, diz: estamos enfastiados deste pão desprezível. Pode imaginar, a sua esposa lhe dá uma comida agradável, ou o seu amigo lhe convida para um restaurante, e você: eu estou enfastiado dessa comida desprezível. Pois Deus fez mais, Ele mandou uma comida do céu, que nenhum padeiro podia fazer um pão daquele. Se o homem imperfeito faz coisas boas, imagina Deus. Ele mandou o pão do céu, e o homem falou: essa comida vil e desprezível. E sabe, o passatempo do povo passou a ser falar mal de Deus. Falavam de Deus nas esquinas, falavam mal de Deus no almoço ao meio-dia, falavam mal de Deus à tarde, falavam mal de Deus nas reuniões da noite. Só tinha um assunto: falar mal de Deus. O ser humano é assim, o ser humano é ingrato. Deus manda pão no céu, e a Bíblia diz que eles tinham saudades da cebola do Egito. Agora, tudo na vida cansa, especialmente reclamações infundadas. É claro que Deus não deu atenção. Se você conhece a Bíblia, você vê que Deus não deu atenção para as reclamações infundadas, os comentários desairosos daqueles ex-escravos do Egito. E não demorou muito. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, mas grande em misericórdia. E por isso não demorou muito para o povo perceber que falar mal de Deus não funciona, não dá resultado. Deus não reagiu, Deus não mudou o curso da caminhada, Deus não apareceu para dar satisfação, nem para dar relatório porque Ele fazia assim. O povo ficou decepcionado com Deus. Suas almas, diz o texto no versículo 4, ficaram angustiadas. Diz o versículo 4: a alma do povo se angustiou no caminho. Então, alguém sugeriu mudar o foco do ataque. Já que Deus não liga, vamos atacar Moisés, porque Moisés é frágil. Se nós falarmos mal de Moisés, quem sabe Moisés muda a direção. Ele deixa desse negócio de ficar seguindo o que Deus fala e vai seguir o que a gente fala, porque nós somos maioria, ele é só um. Sabe de uma coisa? Ainda hoje é assim. A pessoa luta com Deus, a pessoa faz as coisas à sua maneira, as pessoas tomam as suas próprias decisões sem antes orar e buscar a direção de Deus. E quando os problemas acontecem, quem é o culpado? Senhor, onde o Senhor estava? Onde estava Deus? Pô, ninguém me estende a mão para me ajudar. E a pessoa quer que todo mundo leve tudo que tem que fazer para cuidar dela, que não tem cabeça e faz as coisas à sua maneira. Era o que acontecia com Israel. Enquanto o castigo não vinha, o povo falava contra Deus, falava contra Moisés, porque é sempre mais fácil transferir a culpa. Mas falar contra Moisés era algo grave. Eles diziam que Moisés era como um amigo de Deus. Você fala com ele. Era como se Moisés fosse culpado da miséria espiritual em que eles viviam. Afinal, Moisés era um líder. Só que agora a coisa era diferente. Eles falavam mal de Deus e Deus não reagiu. Porque Deus é Deus. Deus não muda. A Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o que é. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Agora, Deus reagiu quando falou mal de Moisés. Por quê? Porque Moisés era amigo de Deus. Moisés andava com Deus.
Moisés fazia o que Deus mandava fazer, não o que ele queria. Afinal, não foi Moisés que planejou a rota traçada por Deus? Não foi Moisés que fez o deserto sem água? Não foi Moisés que prometeu colocá-los numa terra que manasse leite e mel, a terra prometida? Moisés era apenas um servo. Se Moisés pudesse escolher, certamente ele estaria em outro lugar. Depois de ter sido príncipe no Egito, ele foi para o deserto e lá ele conheceu uma mulher linda, Zípora, casou-se com ela e passou a trabalhar com os rebanhos do seu sogro. Ele estava vivendo uma vida tranquila, sem preocupar-se com o Egito, nem com o povo de Israel. Ele estava vivendo uma vida em paz. Certamente Moisés preferia estar com Zípora, com seus filhos, com seu sogro, com as ovelhinhas que não reclamavam de nada, do que estar no meio daquele povo rebelde. Mas Deus o escolheu para dirigir o povo. Então Deus respondeu às ofensas feitas a Moisés. Diz o versículo 6: Deus reagiu enviando serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Como disse, Deus não precisava de defensores, porque Deus é Deus. Mas Moisés sim. E sabe o que a Bíblia fala? Que os filhos de Deus são como a menina do olho de Deus. Você pode ir ao oculista, por melhor que ele seja, e mais amigo que ele seja, quando ele vai pingar colírio nos seus olhos, você pisca. Você tem medo que ele vai machucar o teu olho, não é? A menina do olho é a coisa que a gente mais protege. E Deus fala que você, meu irmão, você mesmo, é como a menina do olho de Deus. Então é daquele que mexe com o Filho de Deus. Nunca prosperará. Moisés era humano, era falho, era frágil. Por isso Deus o defendeu. Para falar mal de Moisés era fácil. Era só ficar atrás de uma moita e achar um disposto a ficar escutando. E o circo estaria montado. Falar mal de Deus parecia muito fácil também. Só que Deus está em toda parte. Deus tudo ouve, Deus tudo sabe, Deus tudo vê. O que era difícil era achar um antídoto contra o veneno da serpente naquele deserto. Achar um remédio que anulasse o efeito do veneno das serpentes. Isso era impossível. E como resultado, as mortes começaram a acontecer. Havendo mortes nas famílias, o povo chorava os seus mortos. Mas ninguém queria ficar com morte em casa. Então começaram a fazer o sepultamento dos seus mortos. E era muita gente, a Bíblia diz, que morreu em Israel. E então o sepultamento era um aviso. Um aviso de que algo estava errado. Deus tirou aquele povo para abençoá-lo. E o povo de repente estava morrendo. As serpentes são ardilosas. Elas não avisam quando vão morrer. A sua natureza é traiçoeira. E as pessoas estavam à mercê delas. Então o povo indefeso correu a Moisés. Na Bíblia, na linguagem de hoje, eles dizem assim: Moisés, você não sabe, nós falamos mal de Deus. Como ele não reagiu, passamos a falar mal de você. Reconhecemos que pecamos. Como você conversa com Deus e mantém intimidade com Ele, peça-lhe para remover essas serpentes do nosso caminho. E foi o que Moisés fez. Moisés orou. O pastor sempre ora pelas ovelhas, até aquelas que dão trabalho e falam mal. E Deus respondeu. Só que Deus não respondeu como o povo queria e o povo pedia. Tirar as serpentes era mais fácil, mas logo elas seriam esquecidas. As serpentes deviam ficar, porque elas os fariam lembrar que Deus detesta o murmurador e o mexeriqueiro. A presença das serpentes os ajudaria a serem cautelosos, a lembrar do seu mal, ter cuidado com a língua, ter cuidado com a ingratidão. Na verdade, o povo precisava daquelas serpentes para entender a sua fragilidade. Muitas vezes nos achamos seguros, fortes, sábios, entendemos tudo. Estamos com saúde e de repente descobrimos que a nossa saúde não está boa assim. Ou de repente
achamos que fizemos um negócio e fizemos tão bem feito e o outro foi ardiloso, esperto e nos passou para trás. Aí nós vemos que nós somos frágeis. Pensamos que sabemos tanta coisa e aí nós corremos para Deus. Se tivéssemos corrido para Ele antes, buscado a direção dele antes, certamente teríamos mais sucesso naquilo que fazemos. Então as serpentes estavam ali para que as pessoas tomassem cuidado no que falassem e onde colocassem o pé, porque o próximo passo poderia significar a morte. As serpentes não escolhem as suas vítimas, elas picam os descuidados e o veneno delas é fatal. Um passo errado poderia significar o fim da existência. Por isso Deus não removeu as serpentes, mas Deus promoveu o remédio. Ele providenciou o remédio, o antídoto adequado. Ele mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocasse numa haste bem alto, e quem olhasse para aquela serpente de bronze, se tivesse sido mordido por uma serpente, seria curado. Aquela serpente era para desafiar a fé e a inteligência do povo. Porque muitos iam dizer, mas o que adianta olhar para aquela serpente? É só uma serpente de bronze, especialmente o judeu que não aceita a idolatria. Mas se eles crescem no que Deus mandou, eles olhariam. Se não crescem, não veriam. O problema é que o tempo passou e o Israel, humano como nós, se esqueceu que foi Deus que os livrou e fizeram da serpente um ídolo de adoração. E no tempo do rei Ezequias, o rei Ezequias mandou destruir aquela serpente, porque Israel ficou guardando aquela serpente e já estavam fazendo culto à serpente. Muitas vezes as pessoas fazem isso, usam instrumentos, símbolos para dizer que isso cura. Teve um senhor lá no Brasil que foi esfaqueado por um meliante, e depois as pessoas começavam a usar a roupa dele manchada de sangue como se aquilo pudesse cura. Ele promovia a cura através da roupa manchada de sangue. Tolice. O poder só Deus tem, homem nenhum tem, e nem a serpente tinha. A serpente era um símbolo para que a pessoa provasse se ela cria que Deus poderia fazer. Era só olhar para a serpente, mas cabia a cada um decidir se queria ficar vivo ou não. Ao sentir a picada, a pessoa tinha duas únicas alternativas: olhar ou não olhar para a serpente de bronze. E não havia tempo a perder, porque o veneno da serpente trabalha rápido. Eles eram livres para morrer sob o efeito da veneno, ou continuar vivos sob o efeito da fé. Por isso diz o Senhor em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 a 20: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Deus é a minha vida, é a longura dos meus dias. A minha vida está nas mãos de Deus. O meu fôlego depende de Deus. O seu fôlego depende de Deus. O seu próximo segundo não pertence a você, pertence a Deus. E é assim que Deus continua agindo. A pessoa é livre para crer e viver, e é livre para sucumbir sob o veneno do pecado e perder-se para sempre. Por isso diz Romanos capítulo 6, versículo 23: porque o salário do pecado é a morte, o pagamento do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Antes de remover a serpente do caminho, Deus preferiu dar a eles a oportunidade de reconciliar-se com Deus por meio da fé. Não é plano de Deus tirar a serpente do caminho, mas Deus oferece o remédio que elimina
o poder do veneno da serpente. Usá-lo ou não é a decisão de quem foi mordido. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz: porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 3:23. Cabe a cada um de nós escolher a graça de Deus que Ele nos oferece para receber nele a vida eterna. Essa história da serpente é tão preciosa que vários escritores da Bíblia usaram essa história como referência. E o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 3, versículo 14 e 15, quando falou com o sábio Nicodemo, aquele homem religioso, sobre a necessidade do novo nascimento, que o homem nascer da carne continua sendo falho, que precisava nascer do Espírito Santo de Deus, ele usou a história da serpente também. E ele disse: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi levantado também numa cruz. E olhando para ele, muita gente fazia escárnio. Diz que salvou os outros e assim não pode salvar-se. Desce da cruz, se és o Filho de Deus. E Isaías, já 600 anos antes, tinha profetizado: ele foi moído e ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, mas nós não fizemos dele caso algum. Isaías 53. Então esse é o quadro do homem. Deus vem e oferece a sua vida na cruz para a salvação, para perdão dos nossos pecados. Jesus é levantado, e ele diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, e os homens tinham de parar de ficar olhando se vinha mais serpente e olhar para de bronze, assim os homens também têm que parar de ficar olhando, esperando encontrar ao redor solução para o seu problema e olhar para mim, para Jesus. É isso que ele diz. Assim importa que eu seja levantado. Todos precisam tirar os olhos de religião, de boas obras, das circunstâncias, sejam elas boas ou não, e confiar em Deus. Porque antes de nós virmos, existirmos e criarmos nossas normas, nossas religiões e tudo, Deus já existia. Deus é o autor deste livro, a Bíblia. E é só por ele que nós podemos ter relacionamento com Deus, e um relacionamento saudável uns com os outros. Portanto, diante desse quadro, é bom nós mudarmos o foco da nossa oração. Em lugar de pedir a Deus que tire da nossa jornada, do nosso caminho, do nosso redor as serpentes, que nós sejamos sábios e usemos o antídoto de Deus, o remédio de Deus, para neutralizar o veneno da serpente, e decidamos andar com o Senhor. Sabe o que a Bíblia diz, com referência àquela passagem que eu mencionei, de João capítulo 3, versículo 14 e 15, quando Jesus associa o acontecimento com as serpentes do deserto, com a pessoa dele, quando a serpente de bronze foi levantada e todos que olhavam para ela viviam. E ele, quando foi colocado na cruz, todos que confiavam que o sacrifício dele era suficiente também eram perdoados os seus pecados e tinham vida. Jesus estava dizendo que para o problema do pecado, do homem, da mulher, ele é o remédio de Deus. Ele é o antídoto de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós sempre teremos serpentes ao redor de nós. Sejam problemas que enfrentamos, seja gente que tem uma língua mais afiada do que uma espada. A língua mata mais do que a espada, né? Tem gente que diz assim: para mim está morto. E está morto mesmo. Então nós temos que pensar que tem tanta coisa ao nosso redor, e esse mundo é mau, e a maldade não vai parar. E a maldade não é culpa de Deus, é culpa nossa. Nós estamos estudando Tiago, estamos chegando ao fim, mas no capítulo 4 de Tiago, onde estudamos, Tiago escreveu às igrejas: de onde vêm as contendas e o problema e as guerras que há entre vocês, senão do pecado que habita dentro de vocês? Então muitas vezes o problema somos nós mesmos que criamos. Nós somos o problema. Nós precisamos do remédio de Deus, e o remédio é Jesus Cristo. Por que digo nós? Porque eu sou o problema. Se você não é, você está melhor que eu, mas eu acho que todos nós.
Nenhum de nós é perfeito. Só Deus é perfeito. E é quando nós reconhecemos as nossas imperfeições, os nossos limites, que nós vamos àquele que realmente pode ajudar. Porque por enquanto a gente pensa que pode resolver tudo sozinho. Jesus Cristo é o remédio de Deus. E sabe por quê? João 3,16 explica. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso com referência à salvação da alma, a vida eterna, a sua vida espiritual. Mas talvez você, no seu dia a dia, esteja enfrentando serpentes de dificuldades financeiras, às vezes problema de relacionamento com pessoas e com a família, problema em aprender a nova língua, problema de conseguir um trabalho, adaptação à nova cultura, tanto da sua parte como da sua família, dos seus filhos, saudades da sua terra. As serpentes sempre estarão por perto. Pessoas que estarão colocando você para baixo, para fazer você desanimar. Leve sua aflição a Deus. Não precisa pedir para Moisés, você fala com Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vai à presença de Deus por meio de Jesus. Você não precisa do pastor, você precisa de você e Deus. Deus ouve os seus pensamentos, que eu não estou ouvindo agora, mas Deus está. Os seus sentimentos, que ninguém vê, mas Deus vê. As suas lutas, suas tristezas, suas desilusões. E Deus tem compaixão de você. Deus o ama. Assim como Ele teve compaixão do povo mau que foram mal dele. E Ele deu um antídoto para o veneno da serpente. Assim também nós pecadores, Deus deu o seu Filho. E em Romanos 8,32, o apóstolo Paulo escreveu: e sabemos isto, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? É uma questão de fé. Não é religião somente, é andar com Deus. Não há coisa mais gostosa, aventura mais excitante nessa vida do que andar com Deus. Ver a mão de Deus agir. Saber que você não está nesse mundo por acaso e que você entrou aqui não sabe porquê e vai sair não sabe porquê também. Mas saber que Deus tem um plano para a sua vida. E Ele está conduzindo o seu andar. Isso você só pode saber quando você entrega a sua vida a Jesus e passa a ter uma comunhão íntima com Deus. Deus o ama. Deus a ama. E a Bíblia diz em Romanos 8,28: todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Entregue sua aflição, a sua luta a Jesus. Porque na composição do remédio de Deus, sempre há misericórdia de Deus, sempre há a paciência de Deus, sempre há a compaixão de Deus, sempre há o perdão de Deus, sempre há a restauração de Deus e sempre há a salvação de Deus. Minha oração é que essa mensagem, Deus não tirou as serpentes, o ajude a sentir-se encorajado quando serpentes vierem contra você. Quando problemas surgirem no teu caminhar, lembra que é um Deus maior do que o problema. Há um antídoto maior que o veneno da serpente. Há Jesus Cristo que o ama. E Ele disse em João 16,33: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus não engana ninguém. Deus não engana. Ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas eu digo isso para que vocês tenham paz em mim, porque eu venci o mundo. E se você vai a Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz: e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Santo Deus, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra é viva e eficaz, porque ela vem de acordo com a nossa necessidade, ela fala ao mais íntimo da nossa alma, do nosso coração, e nos revela coisas tão simples, mas que pareciam tão misteriosas e tão escondidas, porque o Senhor é Deus. O Senhor conhece o nosso íntimo, e o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. Por isso pedimos que, além daquilo que o pastor transmitiu pela sua palavra,
O Teu Espírito Santo continue trabalhando em nossas mentes, em nossos corações, completando, ó Deus, aquilo que cada um de nós, como indivíduos, em particular, pessoas únicas, diferentes umas das outras, aquilo que cada um de nós precisa compreender. Trata conosco, como o Senhor diz na Tua palavra, como a filhos. Porque o Senhor nos diz que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, quando lhe pedirmos. E nós estamos pedindo, Senhor. Aplana o nosso caminho, Senhor. Dirige as nossas veredas, Senhor. Abençoe a nossa vida, Senhor. Faz com que sejamos realmente pessoas que tenham uma verdadeira intimidade com o Senhor, para sermos abençoados pelo Senhor e podermos abençoar a outros que estão ao nosso redor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos, Pai. Amém.